Tudo bem, graças a Deus, tudo na medida. Graças a Deus. Ficamos Diga aí, felizes. Lula! Ô, Gilson, boa noite. Melhor do que isso, estraga. Deus quiser, vamos embora. Vamos começar agora. Ah, não, vamos ficar, pelo menos assistir o Exatamente. Evangelho. Depois do Ah, não, Evangelho você vai. não, não. É, Valeu, boa noite. vamos então desligando os nossos microfones para não dar microfonia. Sou hoje eu que estou dando suporte à Francisca. E a gente começa com essa vibração, com essa força, com essa energia, com essa sintonia com o Pai, pensando nos nossos irmãos, naqueles que estão, naqueles que estão nesse momento nos hospitais, naqueles que estão nas ruas, muitas vezes esquecido pela sociedade, outras vezes pensando que ainda estão em corpo físico, aqueles que estão nesse momento desencarnando, seja de forma normal, acidental, próprio tirando a vida, seja sempre todos bem-vindos. E então a gente lê, deixa eu só fechar aqui a porta. Porque ele só, meu netinho só vem, mas ele não sabe fechar a porta não, sabe? Aí então, vamos pensar nesses irmãos que nos deram o nome aqui, que Jesus, Maria, nosso Papai do Céu, passe e esteja à frente de quem quer que esteja aqui com o nome, aqueles que não puderam estar, aqueles que ainda não deram. Sejam todos bem-vindos ao Pai. Leiane Aline Clementino Souza, Maria dos Remédios Leal, Bárbara Manuela Pacheco do Nascimento, Ivonete Leal Pacheco, Alisson Gomes Pereira, eu estou lendo assim, mas não me atualizaram. Wilton Marques de Góes, Daniela Bezerra Rodrigues, Joana Maria Nóbrega da Silva, Bárbara de Paula Zamboni, e também tem Júlia alguma coisa, que só me passaram assim, dizendo, tem Júlia, Júlia mas Vieira Garcia da Silva. pronto, exatamente, então, você já está mentalizando ela, tá vendo? Tá vendo como é que as coisas funcionam? Então, que Jesus ampare cada um, não importa como esteja, o que estejam fazendo, aqueles mais duros de coração, sejam todos muito amparados e acalentados. E nem que seja com um cantinho do rosto, dando um sorriso, numa pontinha de esperança, a esperança de continuar na Terra, mas a certeza que um dia nós voltaremos ao mundo verdadeiramente nosso mundo. E então a gente vai ler o Pão Nosso, ditado pelo irmão Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o 145, Obreiros. Olha só, nós. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, disse Paulo, segundo Timóteo 2,15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Enquanto crentes, inumeráveis
anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor. A busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de visão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo. Em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação divina. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Imagine, né? Quando a gente não é nem para comentar, mas eu vou dar essa deixa. Quando a gente está na escola, que a gente é aprovado, quanto nosso pai fica feliz. Por que não a gente fazer tudo certinho? Com essa reflexão, eu passo a palavra ao nosso irmão Gils para ele fazer a prece inicial. Fique com fé. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Como de combinado, vamos agradecer pelo dia de hoje e fazer a nossa prece do mentor da nossa casa. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornar merecedores, confortando aquele que tiver suas provas e expiações a passar, esclarecendo que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quando apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem o despenseio fiel e prudente. Fazei divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, bons teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males espirituais e males físicos. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derrama as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão maior. Muita luz a todos. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita tranquilidade e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Gracinha.
Pois é, e estou vendo aqui que o nosso irmão não entrou, né, de verdade, então bora nós, dando continuidade. Então, sou eu, a Glaci, vou fazer o evangelho, porque a gente é assim, né? Obreiros da última hora. Então, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Capítulo 19, a fé que transporta as montanhas. E diz, dando continuidade ontem, né, que foi Josi que fez a abertura desse capítulo, o capítulo 6 e 7, que diz: do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Aí aqui eu já dou uma paradinha e falo exatamente sobre isso. Aqui é bem interessante. Quanto mais a gente lê, mais a gente tem uma mentalidade diferente. E quando diz aqui que a fé, ela sendo diferentes tipos de fé, né? A fé raciocinada e a fé cega. A fé raciocinada é aquela que você tem a certeza do que você quer. E você tem a certeza do que você estuda, você tem a certeza de um pai grande, você tem a certeza daquilo que você busca. E a fé cega é aquela que você simplesmente, a maioria acontece muito, seja centro espírita, seja nos evangélicos, seja nos catolicíssimos, seja qualquer que seja a religião ou instituição. A pessoa entra com a sede, aí sai querendo abraçar o mundo, querendo fazer tudo. E acaba até desviando, já vou dando a entrada aqui na outra parte que nós vamos ler, porque é a condição de fé, da fé inabalável. Acaba o quê? Que por um deslize, um terremoto, ou uma tempestade, ou uma aflição, cadê a fé? Cadê a força daquela obreira cheia de luz, cheia de vitória, cheia de vontade? A fé raciocinada é aquela que nós sabemos e temos a certeza o porquê estamos aqui, o porquê às vezes nos acontecem as coisas, tudo tem o porquê, nada é o acaso, né? Tudo tem o porquê. E então diz aqui, então, bora lá. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde, que eu te falei. A quem tem por base a verdade é uma única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o verdadeiro na obscuridade ou é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência em demonstrar que tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Tem pessoas, né, que dizem assim, eu mesmo já ouvi muito, que diz assim, aconteceu isso com fulano porque não tem fé. Se tivesse fé, não aconteceria. Será? Há coisas e há circunstâncias que nos advém que nós precisamos passar.
Aí passar como? Passar como qualquer coisa? Não, é uma prova, uma expiação, deixa passar, isso aí também passa. Eu já disse Chico Xavier, isso aí também passa. Sim, mas como você vai passar? Com determinação, com segurança, na certeza que aquilo dali é uma evolução. Até tem uma frase que eu gosto de falar, que é quando você pensa na dor, você sofre. Desculpa. Quando você pensa na dor como uma lição, você aprende. E a dor passa a não ser aquela dor arrasadora, aquela dor que vai te consumindo. Você vai aprendendo com ela a sobreviver cada dia com serenidade, cada dia com mais discernimento, cada dia com mais sabedoria. Porque a cada dia é o seu dia. Cada dia a sua aflição. Hoje a gente passa por uma, pensando que não vamos passar. Amanhã vem uma outra, e é como as ondas do mar. Elas vêm e vão, e vêm e vão, e não vem a mesma, ela vem outra. Né? Aí, então, diz aqui, falamos das verdades espirituais fundamentais de tal e não de tal ou tal crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusasse a vê-las. É aquilo que eu acabei de falar, né? E era aqui, eu lendo isso aqui, e lembrando que a gente, a gente, a gente tem horas que a gente diz assim, ai, mas eu tenho muita fé e tudo. Aí, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Aí vai lá no Centro Espírita, lá no Bezerra de Menezes, que é no hospital. Aí vai lá e é atendido pelos médicos espirituais. Vai, vai com a fé. Quando sai de lá, já não é mais a mesma fé. Aí as coisas não acontecem como gostaria que acontecesse. Pronto, ali já começa a perder a grande fé. Né? Aí diz aqui, nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolver. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nessa existência, o estará em uma outra. Não adianta. Nós não fugimos dessa responsabilidade. Desse modo que a gente tem que acreditar, tem que ter esperança. A esperança, gente, a gente diz assim, tem pessoas que dizem assim, até olham para mim, isso aí eu vou dar o exemplo meu. Tem pessoas que olham para mim e dizem assim, mulher, tu não tem problema não, né?
tua pele toda branquinha, toda sem ruga, sem não sei o quê, tu só vive sorrindo. Aí eu olho assim para a pessoa e digo, será que não tem problema? Vai para o lugar, vai viver a vida. Todos nós temos, cada um do seu jeito, da mesma forma que a mediunidade é a nossa também, as dificuldades, os problemas, os desafios, é enfrentar com serenidade, sabendo que há coisas que nós não podemos mudar, há coisas que nós precisamos passar, e é aprendizado para ambos, tanto para aqueles que nós devolvemos a pátria espiritual, como também aqueles que que ficam ainda aqui num compromisso que a gente fez quando a gente voltou, e nós queremos escapar de todo jeito, colocando justificativa em tudo, colocando justificativa nas coisas, até nos nossos problemas. Aí diz aqui, a resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. É bem interessante. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Às vezes acontece alguma coisa conosco e a gente já cabisbaixo, baixa a cabeça, já baixa a autoestima, já baixa, aí já vem depressão, já vem ansiosidade, porque queria para ontem, né? E nós sabemos, está lá em Eclesiastes 3:10. Pode pegar o Evangelho mesmo, a Bíblia Sagrada, está lá em Eclesiastes. O tempo não é o nosso, o tempo é o de Deus. O nosso, a gente planeja, obviamente, nós fazemos planos para tudo. Mas o melhor plano que nós temos que fazer e obter é aquele plano para a gente ser melhor, colocar dentro da nossa necessaire. Vamos falar do Dr. Bezerra de Menezes, né, que é o mês dele. Quando desencarnou, chegou lá, eu gosto de fazer uma simulação, adoro isso, todo mundo, quem já me conhece aqui sabe, eu adoro fazer a simulação do Dr. Bezerra de Menezes. Ele chegou lá no plano espiritual, foi atendido pela irmã Celina, e quando ele chegou lá, aquela malinha, porque antigamente, né, lá em 1800 e volts, né, ele não tinha essa mala de rodinha. Era aquela mala quadrada, né, vamos dizer assim. Fechou a mala do Dr. Bezerra? Não fechou, gente. Não cabia as coisas dele, que ele levou para o plano espiritual. Aí tem gente que diz assim, meu Deus, e o doutor Bezerra levou, então, as coisas para o plano espiritual. Levou, como nós também vamos levar os nossos. E o que é que nós vamos botar dentro da nossa necessaire? Ou dentro da nossa mala? Ou dentro de qualquer que seja uma mochila? Que não fechem as atitudes, são as obras, são os seus pensamentos. É tudo aquilo que é edificante. Coloca que a mala não feche e você chega lá e é bem recebido. Aí diz, a fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada é a que se apoia sobre os fatos e a lógica, é o que eu disse.
Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo. E não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E é esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também na incredulidade todas as vezes que não encontra a oposição sistemática e interessada. E aqui termina o nosso evangelho, né, falando sobre a fé, falando sobre, mas eu tenho um bocado de coisa para ler, eu sou danadinha. Então, lembra quem já ouviu aqui, que eu gosto também de muito falar, da fé de Jó. Quem sabe da história de Jó aqui? Jó era um homem íntegro, um homem de posse, um homem que tinha 10 filhos, um casamento perfeito. Dentre esses 10 filhos, eram 3 filhas, né? E ele tinha tudo, mas tinha coisa mais importante. Eu falo tudo no sentido material, mas a coisa mais importante que o Jó tinha era a fé. Ele nada abalava a fé de Jó. Podia vir turbulhão, podia vir tempestade de todas as formas, terremotos de todas as formas. Ele agradecia. Já diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Porque quando a gente agradece, é uma graça que desce. Olha como foi que eu falei, agradece. E quando a gente reclama, nós clamamos por o que não queremos. Então, Jó, em tudo ele dava graça. O conto fala que o anjo mau, vamos dizer assim, o anjo mau chegou para Jesus, para Deus, e foi e disse: eu vou mexer e vou mostrar para o Senhor que aquele seu servo, aquele seu seguidor, a fé dele vai ser abalada hoje, porque eu vou fazer tudo e você vai ver como ele vai se abalar e você perdeu ele também para mim. E Deus olhou e foi e disse, olhou para Jó, né, óbvio, olhou para Jó e foi e disse, você pode fazer tudo com ele, pode tirar tudo, só não pode tirar a vida dele. Eis o trato. Assim foi feito. Quando, de repente, chega um servo de Jó, dizendo que todo o plantio, todo o gado, tudo tinha queimado, morreram todos. Acabou tudo que ele tinha na parte agrícola, né? De repente, veio a morte de todos os seus servidores, depois veio a morte da sua esposa, depois veio a morte das suas filhas, depois veio a morte dos seus filhos. Jó ficou só e sem nada. E cadê a fé de Jó? Continuou. A cada perca que ele tinha, ele ia para cima do morro agradecer a Deus pelo perdido. Porque ele não sabia do que estava acontecendo, mas Deus sabia. E realmente Deus sabe. Eu até disse isso aqui, eu acho que foi domingo. Nós aqui, oradores ou passistas, ou qualquer que seja o nosso trabalho como obreiros, que foi o nosso exórdio de hoje, como obreiros do Senhor, qualquer que seja o nosso trabalho, 50% nós estamos com a espiritualidade de luz, 50% é Deus que está fazendo por nós. Nós nunca estamos sós. E então, o servo do Jó agradecendo, todos os dias ele agradecia, quando de repente o jovem lá, o anjo, né, chegou e disse, mas eu vou colocar uma doença nele. Pode ele não morrer, mas eu vou colocar uma doença. Colocou uma doença que ele começou a se coçar, virou aquela pele áspera, né, de tanto
coceira, aquela coisa toda. Ele subiu em cima do morro, todo se coçando, e então ele agradeceu a Deus. Voltou para o seu lar, ficou lá, e tudo que ele tinha, aos poucos, já foi reconquistando, tudo foi voltando. Foi porque ele foi um filho ingrato? Não, porque ele agradeceu. Nós é que ainda somos muito egoístas. Nós temos uma tal de vaidade de mãos dadas com egoísmo, ainda de mão, são três, né? De mãos dadas também com orgulho, que a gente não quer perder, a gente não quer, a gente só quer. Agora eu lembrei de Juarez. É o meu carro, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu pai, é o meu. E nada é nosso. Né? Aí aqui, no livro que eu peguei, Vivendo o Evangelho, diz assim: haja sempre com simplicidade. Fé autêntica não complica, ela simplesmente entende. Não imponha seu ponto de vista. Fé religiosa é assunto pessoal. Então, não queira que o próximo seja você. Você tem o seu método, você tem a sua fé, cada um tem o seu jeito. De acordo com você, é a sua fé. Então, diz assim: fuja às manifestações ruidosas, fé sincera dispensa exageros. Mantenha a espontaneidade, fé não é cálculo matemático. Não critique a convicção alheia, fé dos outros merece respeito. Evite as discussões acaloradas, fé deve ser veículo de paz. Não misture religião com interesses materiais, fé é patrimônio exclusivo do espírito. Não se aproveite da posição religiosa. Fé verdadeira é irmã do desprendimento. Exemplifique aquilo em que você crê. Fé não é simples expressão teórica. E ainda diz mais: não há dúvida de que a fé é importante em qualquer circunstância. Consolida a vontade, alimenta a esperança, sustenta a coragem, se cristaliza a paz, e eu vou saltar, estimula o trabalho, conduz a paciência, fortifica a resignação, fortalece a humildade, alicerça a benevolência e promove o entendimento. Aqui eu dei uma resumida. Aí já Emmanuel, no capítulo de Mateus 17, 20, diz assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar, porque não teria o mestre recorrido a outros símbolos. A beleza de Hermon, a poesia do lago Genesare, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza do templo de Jerusalém. E diz: nem com o brilho do diamante, nem com a cintelização do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir, cooperar na existência da glória de Deus. Assim disse Emmanuel no capítulo 17, 20. E ele ainda diz assim: urge, lembrei do Dr. Bezerra, urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Ninguém é responsável pela obra de ninguém. Então, a fé, ela é individual. A fé, ela tem que ser uma fé que você acredite, que por mais que você esteja passando por aquele momento, naquele instante, você chora, você lamenta, você, ao invés de fazer uma prece, ao invés de olhar para o céu, imaginar
Jesus sobre as águas e olhando para ti, não para Pedro. E dar a continuidade, levanta a cabeça, segue. Eu estou contigo. Ele diz o tempo todo isso aí. E aqui, como nós ainda temos um minutinho aí, diz aqui assim: é dessa forma que o homem pode, assim como Jesus e os discípulos fizeram, realizar grandes benefícios para a humanidade. Quando o homem conhecer melhor as verdades eternas e melhor souber aproveitar os conhecimentos que a ciência propicia, descobrirá o poder que a fé lhe faculta e o que tem nas mãos. Aqui eu lembrei de uma história que uma senhora chegou lá em Chico Xavier, lá em Uberaba, e parece que era o marido, eu não me lembro se era o marido ou se era a filha, aí foi e disse que tinha vindo para a cura, né? Aí Chico aperreava, porque via que ali já era um ponto de desencarne, né? Mas ela queria a cura, porque nós somos egoístas, vaidosos e orgulhosos. Nós queremos tudo para nós. Aí ela foi e disse: doutor Bezerra, não diz nada. Ah, minha filha, o doutor Bezerra está dizendo aqui que ela vai ficar boa. Que ela vai ficar boa. Quando passou-se alguns dias, a criaturinha desencarnou. Né? Ela voltou lá muito revoltada. Cadê a fé? Muito revoltada. Você me disse que eu vou dizer a minha filha ia ficar boa. Aí ele disse: mas o doutor Bezerra está dizendo que ela está muito bem. E é assim. A gente acha que tem que ser daqui, tem que ser aqui, e aqui é só passagem. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós não somos matéria, nós somos energia. Então, pense numa energia boa quando alguma coisa vier para te afligir, para te dar aquela facada dentro do teu peito, aquela angústia, aquela ansiedade, tudo aquilo que você não é contivente ao que Jesus nos pregou, ao que Jesus nos ensinou, ao seu legado. Aí você simplesmente eleva o teu pensamento. Pensa que ali está o teu anjo da guarda, está os teus guias, sem falar numa luz eterna de mensageiros ali te apoiando, segurando. Segura na mão de Deus, como eu disse no momento do desencarne do meu esposo. Segura na mão de Deus e vai. Mas segura com fé. Segura na esperança, na certeza. E então eu estou entre dois cânticos, né, Gilson, a cantora, mas eu vou tentar uma. Eu vou nessa daqui. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o teu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Então eu lembro de Madre Teresa de Calcutá. O que a senhora fala com Jesus, com nosso Deus? Ela diz: eu não falo, eu só escuto. E o que ele fala para a senhora? Ele também não fala, ele só escuta. Então ele sabe, ele escuta o grito da nossa alma, ele escuta o grito da nossa dor. Não precisamos estar repetindo
Senhor, tem compaixão, Senhor. Ele sabe. Agradeça aquilo que você está passando, porque coisas boas virão. E é fazendo bem ao próximo que o maior beneficiado somos nós. Deus não deixa faltar. Observe o que você já passou, observe. Ele não deixa faltar. Ele é o nosso amparo, é a nossa fortaleza, é o nosso pilar. Tenham fé, porque tudo passa. E o melhor é o que fica, aquilo dentro de você, a verdadeira convicção que você sabe que nós temos que evoluir. E para evoluir é se moldar, se transformar, fazer aquela cirurgia moral, lapidando aquilo que ainda tem de remorsos, de ódios, de vinganças, de mágoas. Vai tirando. Pede ajuda a Jesus, pede ajuda a Maria. Estão sempre conosco, pede ajuda o teu anjo da guarda, pede ajuda aos teus guias. E os mensageiros de luz estão próximos. E juntos, essa luz vai nos encandear de coisas boas, de muita fé, de muito amor. Tudo passa com leveza. Seremos bloqueados pela fé. E a gente, então, com todas essas palavras, que continuemos com a fé que cada um já tem, do seu modo, mas continue com a fé. Que Jesus, então, nos abençoe. Que Jesus, então, nos dê a fortaleza, a resiliência, a sabedoria. Maria, intercede por nós. Intercede por aqueles que estão desencarnando agora. Intercede por aqueles que estão tirando sua vida agora. Intercede por todo o planeta, aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. Perdoa, Senhor, a cada um de nós que ainda temos pensamentos tortuosos. Eleva a leveza do nosso caminho para angariar no mundo da paz, do amor, da luz. E assim, a gente só tem a agradecer a Dr. Bezerra de Menezes, a toda a egrégora de luz que fazem parte todas as noites de nosso evangelho. E a gente, então, termina o nosso evangelho com muita paz, com muito amor, e até amanhã, com muita fé em Deus. Que assim seja, graças a Deus. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço fraterno a todos. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Beijo grande, todos. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Se Deus Até quiser. Amanhã tamo aí, viu? amanhã. Até amanhã. Valeu, Jura. Valeu, Gracinha. Boa noite. Até Até mais. amanhã, então. Tchau.